falando de inclusão. Vamos falar sobre as doenças dos olhos, né? Aquilo que pode causar uma deficiência visual, cegueira. Vamos falar sobre o Abril Marrom, que foi criado em 2016 por um grande médico, um grande professor. Trazer ao nosso debate hoje, a nossa conversa de hoje, o doutor, que eu chamo de professor, porque ele tem um estilo de ser humano ímpar, já identifiquei, então eu chamo todo de professor, mas doutor José Ronaldo, que é oftalmologista, também tem especialização em geneticista oftalmológica, ou estudar fora do país para trazer algo para o nosso Brasil ainda mais avançado. Primeiramente, queria agradecer o seu convite, dizer que é um prazer estar aqui e poder falar com todo mundo, esclarecer um pouco as questões a respeito da visão, né, que é tão importante, né, no nosso dia a dia, né. Eu já queria perguntar, o brasileiro, ele realmente negligencia a sua visita ao oftalmologista? É isso mesmo? Poderia dizer um defeito, né, da cultura do brasileiro, né. Muitas vezes eles só procuram um médico oftalmologista quando ele está incapacitado de ler realmente, quando tem algum sintoma de agravamento da sua qualidade de vida, como dor de cabeça, né, uma redução da sua capacidade laboral. Mas a gente tem que lembrar que algumas doenças, no olho principalmente, não vão trazer nenhum sintoma inicialmente, mas elas precisam ser tratadas o quanto antes, como é o caso do glaucoma, a retinopatia diabética. E aí, muitas vezes, quando o paciente vem ter um sintoma de baixa de visão ou de cefaleia, esses casos, já vai ser num caso mais avançado e o tratamento não vai ser tão eficaz como seria no início do quadro. Então, o paciente pode chegar a ter uma deficiência irreversível, né? E o envelhecimento da população e, por consequência das questões dos olhos, junto com esse acesso limitado que a gente tem, as mudanças em estilo de vida, isso também tem sido fatores considerados por vocês, profissionais da área, por demais importantes, né? Além das doenças silenciosas. Isso. Então, a Organização Mundial de Saúde estima que existem cerca de 2,2 bilhões de pessoas no mundo inteiro com deficiência visual. E dessas, cerca de metade, né, mais de 1 bilhão de pessoas, tem uma deficiência visual que ela pode ser prevenida. Então, os principais indivíduos afetados por essa deficiência visual são os indivíduos idosos, principalmente acima de 50, 60 anos, porque existe uma condição específica na retina, que chama-se doença macular da idade, que aí vai acontecendo uma atrofia de algumas camadas da retina e pode levar à cegueira, certo? Mas existe também uma causa muito importante de cegueira prevenível, que é a segunda maior causa na estatística mundial, que é a catarata. Então, a catarata, ela vai levar a uma baixa de visão em pacientes idosos, certo? A catarata senil, que é a mais comum. Existem também cataratas em crianças, logo após o nascimento, algumas vezes relacionadas com infecções que a mãe pega durante a gestação, mas a catarata clássica, que a gente chama, é a catarata senil, que vai acontecer em todo mundo, certo? Com a idade. Então, o cristalino, que é uma lente natural que a gente tem dentro do olho, ele começa a ficar mais escuro, mais amarelado, opaco, e aí vai impedir que o raio de luz chegue até a retina e a gente possa enxergar. Então, essa é um tipo de doença que é totalmente reversível com a cirurgia. Então, nesses casos, o paciente vai ter aquela limitação até o momento que ele vai consultar um oftalmologista, vai ser indicada a cirurgia e aí ele pode recuperar 100% da visão. Mas aí é diferente de outras doenças como o que eu falei do glaucoma, retinopatia diabética ou até a própria doença macular relacionada à idade, que se você demorar muito e levar a um processo de isquemia, de morte celular a nível retiniano e do nervo óptico, não vai ter mais uma reversão total do quadro de visão. O que é pressão intraocular? Esses termos mais aprofundados, a gente às vezes troca em miúdos para o nosso ouvinte atingir
e assim, é uma pressão no olho, logicamente, né? Isso, é uma pressão do olho, né? Como a gente tem a pressão que a gente mede normalmente no braço, né? A pressão que a gente vê do nosso sistema cardiovascular, né? A gente também tem uma pressão dentro do olho. O olho é um compartimento fechado, como se fosse uma caixinha, né, que a gente tem, e ele tem um líquido, ele tem um gel e tem um líquido. O gel está na parte de trás e o líquido está na parte da frente. Então, esse conteúdo ocular vai gerar uma pressão dentro dessa caixinha. E aí a gente consegue medir através de alguns instrumentos que nós temos no consultório. E por que é importante, né, acompanhar isso e fazer essa avaliação pelo menos uma vez ao ano? Porque se a pressão intraocular está muito alta, ela pode comprimir algumas estruturas do olho, como a parte posterior, que é a parte bem importante, que é o nervo óptico, que falando de uma maneira mais palpável, né, como se fosse um fio que conecta o olho à parte do cérebro. Então, é basicamente um cabo que vai transmitir a informação que foi captada no olho e levar para o cérebro para que a gente possa interpretar o que a gente está vendo e então caracterizar a nossa visão. Então, se essa pressão é muito alta, ela começa a fazer um processo de sofrimento e de morte desse nervo óptico, então pode levar à cegueira. Isso aí é o que a gente chama de glaucoma de pressão alta. Mas existem também outros tipos de glaucoma, que a gente chama de glaucoma de pressão normal, por exemplo, no qual a pressão intraocular está normal, mas ainda assim o nervo óptico tem um sofrimento. E aí existem muitos estudos na área e alguns fatores podem estar associados, como o próprio problema cardiovascular, problemas da circulação do nervo óptico em geral. Então, qualquer problema que a gente tenha uma deficiência no sistema sanguíneo, na irrigação, então às vezes a apneia do sono, né, paciente que não dorme bem, que ronca muito, pode ter também esse problema, certo? Então por isso que é importante todo o corpo está no estado de saúde favorável, né? Logo no início, né, eu falei um pouquinho da prevalência de doenças, né, em termos mundial. Só queria falar um pouquinho é importante a gente falar um pouquinho também aqui do Brasil, certo? No censo de 2010, pelo IBGE, foi registrado mais de 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência visual no Brasil. Então a estimativa é que hoje a gente já tenha mais de 1 milhão que são cegos, certo? E acima de 7 milhões de pessoas com alguma deficiência, seja somente o uso de lente corretiva ou aquele paciente que tem uma baixa visão, que a gente chama. Ele não tem uma visão perfeita, ele não é cego total, mas tem um nível de visão que está ali como no meio do caminho, né, que a gente chama. E um ponto bem importante para a gente falar, que a gente comentou do idoso, né, que é uma faixa etária onde existe a maior prevalência dessas doenças de cegueira, mas a gente tem que lembrar que a visão se desenvolve principalmente nos primeiros 7 anos de vida. Então, por exemplo, quando o bebê nasce, ele não tem uma visão bem definida, ele não enxerga cores bem, ele vê vultos, certo? Então, todo mundo, né, que já acompanhou o crescimento de um bebê, ele vai notar que a criança começa a fixar no olho da mãe, do pai, daqueles conhecidos que estão em contato com ele a partir do 2º mês de vida, normalmente, que é justamente quando a visão começa a melhorar um pouco, né? E aí ela vai gradualmente melhorando ao longo do 1º ano de vida, e ela só vai estar completamente desenvolvida ao redor entre 5 e 7 anos. Então, por que isso é importante? É importante que toda criança seja levada ao oftalmologista ainda no 1º mês de vida, e estando tudo bem, depois consultas anuais, porque em alguns casos, quando o paciente tem um grau muito alto de óculos, como miopia, astigmatismo ou hipermetropia, e se ela não for corrigida dentro desses primeiros 5 anos de vida, 5, 7 anos de vida, ela não vai conseguir mais recuperar a visão, porque aquele caminho visual, né, aquela via que eu estava falando, que vai ligar o olho ao cérebro, ela não vai mais se desenvolver, ela precisa de um estímulo visual que tem que acontecer nesses primeiros anos de vida para poder se desenvolver. Então, ou seja, se desenvolve até os 7 anos, né? Até os 7 anos se desenvolve. Até os 7 anos. Então, se a criança precisava de óculos e não usou naquele período, não adianta mais ir para um oftalmologista quando tiver com 15 anos e dizer, doutor, eu não estou enxergando esse óculos
porque provavelmente não vai mais corrigir. Então, é importante criança ir para o oftalmologista, certo? E, lógico, todo ano, depois, ainda na adolescência, adultos, jovens, sempre uma consulta, uma vez por ano, é sempre importante, certo? A gente precisa cuidar da nossa saúde ocular. Obrigada por assistir.